Bom, o Liverpool foi a campo nesse sábado às 8h30 da manhã para mais um Merseyside Derby e, para variar, saiu com a vitória. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rick, do canal Apenas um Red, e sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui no canal Rádio Liverpool BR, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o jogo que o Liverpool jogou contra o Everton em Anfield, hoje, sábado, 8h30 da manhã, e foi um jogo que, apesar de alguns sustos, foi um jogo que, ao meu ver, foi um jogo tranquilo, né? Para começar, o Arne Slot surpreendeu a todo mundo, né, com uma escalação um pouco diferente do que muitos esperavam, né? Eu vou falar aqui a escalação para vocês, com o Alisson no gol, com o Conor Bradley, que foi uma das surpresas, pelo menos para mim, nesse jogo, na lateral direita, Konate e Van Dijk, como sempre na zaga, Kerkez, que algumas pessoas tinham dúvida se o Arne Slot ia manter o Robertson titular ou se ia voltar com o Kerkez na lateral esquerda, mas ele manteve o Kerkez na lateral esquerda, né, que ele só fez essa mudança para o jogo da Champions contra o Atlético de Madrid, colocou ali o Gravenberch, né, de volante, junto com o McAllister e também o Szoboszlai. No caso ali, ele colocou o Salah, né, como sempre na ponta direita, o Gakpo na ponta esquerda e na frente, ao invés, né, para surpresa de muitos, o Isaac, ele botou o Ekitike novamente ali para comandar o ataque. Muitas pessoas esperavam que ele já colocasse diretamente o Isaac, né, porque ele estreou no jogo da Champions, mas eu acho que por ele ainda estar pegando o ritmo de jogo também por si só, mas também com o Liverpool, ele preferiu manter o Isaac no banco e sacar ele no segundo tempo. Então foi essa escalação, para surpresa de muitos, né, porque muitos esperavam uma mudança ali um pouco mais forte, né, claro, tipo, ninguém esperava que o Wirtz fosse pegar o banco hoje, né, apesar de muitos ainda duvidarem do desempenho dele. Na minha visão, eu não acho que o desempenho dele está sendo tão ruim. Tudo bem que efetivamente ele não entregou nenhuma assistência e nenhum gol, mas ele tem ajudado muito ali no meio campo. Quem pegar os cortes só do Wirtz vai ver que ele ajuda muito ali com passe, com criação de jogada no meio campo, mas felizmente infelizmente para ele, né, o Szoboszlai tá jogando muito e, na minha visão, a titularidade do Szoboszlai para mim é mais merecida no jogo, tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre os acontecimentos desse jogo. Primeiramente, eu queria destacar o Ekitike no início do jogo. Pra mim ele foi o grande destaque do início do jogo, assim, ele tá com uma movimentação muito fluida, tá jogando muito o Ekitike, tá chamando muita responsabilidade sim do ataque. Eu vi ele numa jogada do meio campo, né, nem no ataque, que ele passou de dois marcadores do Everton, assim, com uma facilidade extrema, sabe? Então, assim, o Ekitike pra mim foi o grande destaque do início do jogo, mas claro, a gente tem que já falar do Gravenberch. Gente, assim, esse cara tá jogando um absurdo, assim, facilmente, se não é o top 3 ali do início dessa temporada, né, ele é top 2, porque assim, muito bom, acho que só tá atrás mesmo do Szoboszlai, que pra mim é o melhor jogador do início dessa temporada, mas o Gravenberch tá jogando muito. Por que eu vou falar nele aqui agora? Porque o primeiro gol da partida foi dele, que abriu ali logo no primeiro tempo, com uma assistência absurda do Salah, um passe ridículo assim. O Salah é absurdo, não tem como dizer que o Salah não é a estrela principal desse time. O Salah deu uma assistência para ele numa jogada que iniciou com uma roubada de bola do Gakpo lá no meio campo, já vou falar dele já, tá? Então assim, foi uma roubada de bola do Gakpo para um passe absurdo do Salah pro primeiro gol da partida, gol do Szoboszlai, que só deu aquele chute que não é aquele chute potente, é aquele chute que ele bate encobrindo o goleiro, muito bem colocado, tirando totalmente a chance do Pickford de tirar essa bola e, assim, anotando o primeiro gol do Reds, tá bom? E logo depois, né, assim, eu não lembro mais ou menos em quanto tempo foi, mas teve um gol do Ekitike, que, como eu falei, era questão de tempo dele marcar o gol, e assim, foi um belíssimo gol, no caso com uma assistência absurda do
Gravenberch, claro. O man of the match dessa partida foi o Gravenberch, que achou ele num passe muito bom, mas não seria tão bom se o Ekitike não soubesse se posicionar tão bem. Então, assim, o Ekitike, o mérito pra mim do passe foi mais do Ekitike do que o do Gravenberch, que também foi um passe que também teve mérito, obviamente, né? Mas o Ekitike, ele sabe se posicionar muito bem, sabe? Isso é uma coisa que o Liverpool encontrou esse cara, e esse cara, assim, tem tudo pra disputar fino a fino com o Isaac a titularidade do nosso campo de ataque, né? A gente saiu de Darwin Núñez pra Ekitike e Isaac. Não que eu não goste de Darwin Núñez, mas a gente sabe dos problemas que ele trazia para o time. Então, assim, um primeiro tempo que foi relativamente sólido do time, como basicamente todos os primeiros tempos do Liverpool tem sido nessa temporada. São 5 jogos na Premier League, 5 vitórias e a vitória na Champions. Então, assim, o time ainda não entregou, obviamente, o que a gente espera do Liverpool pela janela de contratação e tudo mais. Mas, assim, se ainda não entregou o que a gente espera, e assim, tá ganhando todos os jogos até agora na temporada, quem dirá quando esse diamante estiver lapidado, cara? Assim, vai ser... Assim, parem e só entreguem as taças, porque o Liverpool, assim, tá demonstrando que quando tiver realmente pronto, ninguém vai poder parar esse time, sabe? Então, assim, o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito sólido, onde abriu 2 gols, como vários outros jogos, como eu falei aqui, que ele abre 2 gols, e foi pro intervalo com essa vantagem. Mas a gente que já tá acostumado nessa temporada com o Liverpool, né, a gente sabe que o problema do time está na segunda parte do jogo, que é que a gente vai falar agora. Bom, o segundo tempo, cara, assim, o time começou bem, na minha visão, mas não começou tão bem quanto o primeiro tempo. O time começou mais relaxado, claro, com um placar de 2-0, tava num certo conforto, entre muitas aspas, mas, assim, começou o segundo tempo bem, mas um pouco relaxado demais, sabe? Então, abrindo alguns espaços para ataques, para formação de jogadas e contra-ataques do Everton, no qual ali o Conor Bradley, ele tava disputando bola a bola com o Grealish, que uma hora o Grealish ganhava, outra hora o Bradley ganhava, né? E um parêntese que eu queria abrir aqui, o Bradley atacando, na minha visão, ele foi melhor do que o Jack Grealish, né? Porque em algumas disputas de bola ali, o Jack Grealish soube lidar muito... O Bradley soube lidar muito bem com o Jack Grealish. Então, na minha visão, o Bradley realmente no ataque ele foi bom. Só que na defesa foi aquilo, assim, tinha hora que o Jack Grealish não conseguia bater de frente a frente com ele, mas tinha hora que, assim, o Bradley ficava comendo poeira, entendeu? Tanto que ele não recebeu uma das notas muito altas do jogo. Então, dito isso, o Everton foi lá e marcou o 2-1, o que já instaurou o desespero, porque foi justamente naquele meio tempo onde o Liverpool sempre toma um gol, entendeu? E foi um gol bem feito, tá bom, gente? Então a gente não dá pra menosprezar. Eu vou até ver aqui quem fez o gol, que eu nem lembro. Quem fez o gol foi o Gea, então assim, foi um gol muito bem feito, onde o Liverpool não precisava tomar esse gol. Então assim, o Liverpool... Uma coisa que o Slot tem que se atentar, e se atentar para ontem, é que a gente precisa resolver essa nossa falha, principalmente no segundo tempo da nossa defesa. A nossa defesa está muito vazada, entendeu? E a gente tá sempre tomando um gol ali, geralmente entre os 10 primeiros minutos do segundo tempo, e logo depois, gente, assim, tomando um empate e tendo que passar aquele sufoco para nos últimos 10 minutos a gente fazer o gol de desempate, o gol da vitória. Não dá para ser assim, porque uma hora ou outra a gente vai encontrar um adversário que saiba se defender bem e que consiga segurar um empate da gente, e a gente possa perder um ponto no futuro. Claro que eu tô sendo já desesperador aqui, mas é bom a gente se atentar, sabe? Mas enfim, eu gostei num todo, assim, do jogo. Pra destacar que, obviamente, o Gravenberch é o man of the match, né? Pra mim, o pior da partida, por incrível que pareça, é o McAllister. O McAllister, desde a lesão ali, né, que ele teve ali, não foi lesão, porque ele voltou no jogo do dia seguinte, mas ele saiu, né, do jogo, não voltou muito bem. No próprio jogo contra o Atlético de Madrid, ele ficou, na minha visão, um pouco mais apagado, né? Mas nesse jogo não voltou bem, entendeu? E falando do Gakpo, que eu vejo que tem uma galera aí que não tá gostando da atuação dele, né, desses 2 últimos jogos. Eu acho que o Gakpo ainda tem crédito, sabe? A questão do Gakpo, pra mim, vai muito mais na consistência dele da carreira toda do que só dessa temporada. O Gakpo, ele é assim, ele tem uma fase assim de alguns 2, 3 jogos que ele
joga muito, que ele marca gols, que ele dá assistência, que ele gera jogadas e passa uns 2, 3 jogos apagados ali, sempre naquela mesma jogada. Mas, na minha visão, assim, num contexto geral dessa temporada, ele pra mim ainda é um dos melhores jogadores que começou essa temporada, tá? Contra o jogo contra o Bournemouth, se não me engano, ou contra o Newcastle, cara, agora eu não sei, eu vou botar aí no vídeo aí qual que foi exatamente. Ele marcou um golaço, né, logo ali no início do segundo tempo, sabe? E num jogo que ele já tava sobrando. Então, assim, o Gakpo, ele, na minha visão, merece paciência, sabe? Tudo bem que com o elenco que a gente tem, a paciência fica um pouco menor porque a gente tem outras opções. Então, se uma opção não deu bem nesse jogo, no próximo jogo pega outra pessoa, coloca, entendeu? E a gente tem que ver se vai dar certo. Eu apostaria atualmente no ataque ali para sobrar espaço para o Szoboszlai. Eu apostaria no Wirtz no lugar do Gakpo, para sobrar espaço pro Szoboszlai. Me critiquem, mas eu acho que sim. E botaria o Ekitike no banco pro Isaac, quando ele pegar forma, né, obviamente ser titular, né, mas por enquanto o Ekitike tá mostrando ser muito bom mesmo, tanto que pra mim foi o segundo melhor da partida, né, atrás do Gravenberch. Então, assim, dita essas considerações, o Gakpo, assim, na minha visão, merece um pouco de paciência. Mas então, galera, eu acho que é isso que eu poderia falar sobre a partida de hoje. O Liverpool precisa, sim, melhorar muita coisa, assim, taticamente falando, mas ainda assim, com o que tem, já tá ganhando com, não posso dizer com folga, porque a gente tá tomando gols, às vezes dependendo de gols nos últimos minutos, mas na parte da frente do time, tá muito bem. O que a gente precisa resolver é os encaixes da parte de trás do time, entendeu? Mas e vocês? Contem o que vocês acharam. Tá bom? Coloca aí nos comentários do vídeo. Não se esqueçam de vocês deixarem o like de vocês, tá? E se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, galera. Valeu.